Quando ele fazia amizade com alguém, era para sempre. Ele nunca esqueceu os amigos de infância ou seus familiares. Em nossa vizinhança, costumávamos brincar na rua. Ele era bem atlético quando jovem, jogava basquete, tinha muita iniciativa. Não era preciso dizer-lhe o que fazer. Dedicava-se ao máximo quando decidia fazer algo. Ao preparar a minha mamadeira, ele colocava o leite no fogão, numa panela velha, e ficava pondo o dedo dentro para ver se já estava morno. Ele orava muito. Isto era algo que chamava a nossa atenção. Orava pelo alimento, orava pelas coisas que aconteciam. E eu ouvi muitas vezes tirar o chapéu e fazer uma oração quando estava pescando no rio. Quando o presidente Monson foi bispo, ele foi um dos bispos mais jovens da igreja. Aos 22 anos, ele ganhou uma gravura do Salvador, pintada por Heinrich Hoffmann. E ele a levava consigo para toda parte. Até hoje, ela ainda está em seu escritório. Ele ama o Mestre e segue o caminho dele. Ele segue o caminho do Mestre. Uma de suas escrituras favoritas o descreve muito bem. Ele está sempre a serviço do Senhor. Thomas Spencer Monson nasceu numa manhã de domingo em 21 de agosto de 1927, no antigo Hospital St. Mark, em Salt Lake City. Seus pais, G. Spencer e Gladys Conde Monson, descendentes de suecos, ingleses e escoceses, criaram um lar cheio de amor para Tom, seus 2 irmãos e 3 irmãs. Em 1927, havia pouco mais de 600 mil santos dos últimos dias, a maioria no oeste dos Estados Unidos. Heber J. Grant era o presidente da igreja, e dali a 3 anos a igreja comemoraria seu 100º aniversário. Tom cresceu na região oeste de Salt Lake City, em uma família muito unida, entre avós, tias e tios. Seu avô Thomas Sharp Conde comprou um terreno em uma esquina bem no centro de Salt Lake City, construiu ali sua própria casa e deu uma casa para cada uma de suas 4 filhas e genros. Tom era sempre bem-vindo e ficava totalmente à vontade na casa deles, não precisando bater na porta para entrar. Meu pai foi criado em um ambiente ideal. Ele amava seus parentes e adorava tudo que as tias e tios faziam por ele. Era como se ele fosse filho deles também. Seu pai e sua mãe eram pessoas muito boas. Nós os amávamos. Eles amavam o Evangelho e o ensinaram aos filhos. Mamãe era uma pessoa muito amável e comunicativa. Ela conversava com as pessoas no ônibus e logo fazia amizades. Conviver com a Gladys era muito divertido. As pessoas perguntavam, Gladys, como você criou seu filho para que se tornasse um apóstolo? E ela, bem-humorada, respondia, não foi fácil, mas eu perseverei. Meu pai era muito trabalhador. Trabalhava 12 horas por dia, 6 dias por semana. Era um provedor. Ele economizava uma parte do dinheiro para pagar nossos estudos. O domingo era seu único dia de folga e tenho certeza de que ele gostaria de relaxar em casa. Mas sempre dizia, venha, Tommy, vamos levar o tio Elias para dar um passeio. Subíamos no velho Oldsmobile 1928 e íamos até a casa do tio Elias e da tia Tin. Eu ficava esperando no carro enquanto meu pai entrava na casa. Pouco depois, ele voltava carregando seu tio inválido nos braços, cuidadosamente. Eu abria a porta e via meu pai acomodar carinhosamente o tio Elias no banco da frente. Depois, nós o levávamos para um passeio pela cidade. Meu pai não queria gratidão por esse ato de serviço, mas aquilo foi uma grande lição para mim.
Por gerações, a família de Tom passava os verões numa pequena cabana do Parque Vivian, no desfiladeiro Provo. Ali, às margens do rio Provo, Tom aprendeu com os tios a gostar de pescar. Eu ficava sentado por várias horas na margem do rio, relembra Tom, olhando para as montanhas. Foram anos felizes, cheios de sonhos. Certa tarde, quando Tom tinha 12 anos, estava descendo o rio numa boia de câmera de trator, em direção às corredeiras, quando ouviu os gritos aflitos de uma família de imigrantes gregos na margem. Pouco adiante, nos redemoinhos, uma moça que nadava estava afundando na água pela terceira vez. Quando ela pôs a cabeça para fora da água, eu a agarrei pelos cabelos. Acho que tinha uns 14 anos e eu a puxei para cima da boia. Enquanto ela chorava e cuspia água, remei com o outro braço e levei-a para longe do redemoinho até a margem do rio. Depois, entreguei-a aos pais. Eles a abraçaram, entre lágrimas e beijos, e depois vieram e me abraçaram e me beijaram. Fiquei envergonhado. Eu não gostava de ser beijado por homens e mulheres mais velhos. Por isso, voltei rapidamente para minha boia e continuei descendo o rio. Ao pensar no que havia acontecido, ele disse: "Dei-me conta de que havia ajudado a salvar uma vida humana." O Pai Celestial permitiu que eu, um diácono, passasse por ali no exato momento necessário. Naquele dia, aprendi que Deus, nosso Pai Celestial, conhece cada um de nós e permite que compartilhemos seu divino poder de salvar. Aos 16 anos de idade, Tom teve que deixar de nadar e pescar no rio Provo e passou a trabalhar em tempo integral no verão. Conseguiu emprego na loja de madeiras e ferragens Burton, descarregando madeira sob um sol de quase 40 graus. Nessa época, os Estados Unidos haviam entrado na Segunda Guerra Mundial e os combates além-mar não estavam indo bem. Foi nessa época difícil que Frank Woodbury, o patriarca da estaca, colocou as mãos sobre a cabeça de Tom Monson, que estava com 16 anos, e deu-lhe uma bênção patriarcal realmente profética. "Tu serás de fato um líder entre teus companheiros", disse o patriarca. "Busca o Senhor com humildade para guiar-te e orientar-te nos elevados e sagrados chamados que receberás." Em 1944, Tom matriculou-se na Universidade de Utah. Pouco depois, num baile universitário, Tom viu pela primeira vez a jovem que se tornaria sua esposa. Tom estava dançando com uma moça do curso médio a conhecida canção Kentucky, quando passaram por Francis Johnson, que dançava com outro rapaz. "Eu a vi de relance", disse Tom, mas ele não a viu de novo naquela noite. Um mês depois, quando esperava o bonde em uma esquina no centro da cidade, ele viu Francis ao lado de outra moça. Elas estavam com um colega de Tom chamado Paul Wilkinson. Tom aproximou-se de Paul e disse: "Olá, velho amigo, como vai?" Funcionou. Ao nos despedirmos, relembra Tom, procurei na lista de estudantes e sublinhei o nome de Frances Beverly Johnson. Naquela noite, Tom ligou para ela e marcou seu primeiro encontro. Minha mãe estava pensando: será esse o homem com quem quero me casar? E foi tocante quando ela me contou que a mãe dela lhe disse: "Veja como Tom cuida do avô dele." Porque meu pai realmente amava o avô dele. Ele o barbeava e aprontava suas roupas. Todo homem que cuida do avô como Tom cuida do dele será um marido maravilhoso. E esse foi um grande ponto a favor do meu pai. O primeiro encontro de Tom e Francis foi num baile no ginásio da estaca Pioneer. Outros encontros se seguiram. Mas no verão de 1945, Tom se deu conta de que precisaria alistar-se nas Forças Armadas.
Em 6 de outubro de 1945, Tom partiu de Salt Lake City para um treinamento básico em San Diego, como membro da Reserva Naval da Marinha dos Estados Unidos. Entre os que foram se despedir estava John Burt, membro do bispado, que deu a Tom um exemplar do Manual do Missionário. Não estou indo para a missão, disse Tom. Leve-o com você, disse o irmão Burt. Pode ser útil. Em San Diego, Tom teve o primeiro contato com a vida militar. A base naval parecia estender-se por quilômetros, relembrou Tom. O treinamento visava tornar-nos fortes, mas também humildes. E deu certo. Certa noite, antes de voltar para casa em licença de Natal, Tom e seus colegas marinheiros estavam quase dormindo em seus biliches. De repente, um homem do beliche ao lado, Leland Merrill, também de Utah, disse: "Estou passando mal. Nunca me senti tão mal assim." Tom sugeriu que ele fosse à enfermaria e consultasse um médico. Merrill disse que ele teria que ficar sob observação e não poderia voltar para casa no Natal. Os gemidos aumentaram. Por fim, Merrill disse: "Monson, você não é Elder?" Eram 2 horas da madrugada. Tom tinha sido ordenado Elder antes de alistar-se na marinha. Merrill disse: "Poderia dar-me uma bênção?" Eu pensei comigo, nunca dei uma bênção de saúde. Nunca recebi uma bênção. Não sei se já vi alguém receber uma bênção. Então me lembrei que tinha algo na sacola que podia me ajudar. Esvaziei o conteúdo da sacola no convés e peguei aquele manual do missionário. Fui até o cubículo em que a luz estava acesa e li como se fazia para abençoar os enfermos. Voltei ao alojamento e dei-lhe uma bênção. Quando eu disse amém, ele estava dormindo tranquilo. Na manhã seguinte, quando nos reunimos para marchar até os ônibus que nos levariam para casa, Leland Merrill disse: "Monson, fico feliz por você ter o sacerdócio." E eu disse: "Eu também." Fiquei muito grato pelo sacerdócio e pelos amigos que cuidavam de mim. E acho que aquilo marcou muito Tom, porque ele não se esqueceu daquela ocasião em todos esses anos, e eu também não. Em 1946, depois que a guerra acabou, Tom voltou para casa. 2 anos depois, ele formou-se com louvor na Universidade de Utah, em administração de empresas. Recusando ofertas de várias empresas internacionais, ele decidiu trabalhar para o jornal Deseret News, como gerente adjunto de classificados. Enquanto isso, o namoro de Tom e Frances foi se tornando mais sério. Por fim, Tom foi até a joalheria Davis e escolheu um anel de noivado para surpreender Frances. Escondeu em casa e planejou em detalhes uma noite especial. Na noite que ele decidiu pedi-la em casamento, Tom levou Frances para sua casa. Quando ela entrou, o irmão caçula de Tom, Scott, estragou a surpresa dizendo: "Tom me comprou um anel para você, Frances." Fiquei muito irritado por ele ter estragado a surpresa, relembra Tom. Tom e Frances casaram-se no templo de Salt Lake para esta vida e para a eternidade, em 7 de outubro de 1948, dando início a um dos casamentos realmente exemplares da igreja. Minha mãe é outra parte da história de sucesso de meu pai, porque ela sempre o apoiou em tudo. Desde o primeiro dia de casados, tudo foi maravilhoso. Nem sequer pensávamos em ficar tristes por ele passar o tempo todo fora de casa, trabalhando arduamente. Simplesmente aprendemos a conviver com isso e ainda fazemos isso. A esposa de um membro de bispado ou presidência de estaca tem uma vida um pouco diferente. O marido fica muito tempo longe, em reuniões, e os eventos sociais precisam ser deixados de lado por causa de uma reunião aqui ou uma bênção a ser dada ali.
Mas nunca, em todo o nosso casamento, eu a ouvi reclamar. Em tudo o que eu precisei fazer na igreja, ela sempre me apoiou. Na época do casamento, Tom servia como secretário da ala. Certa manhã, ele estava fazendo a ata, calado, enquanto o bispado conversava sobre um sucesso que estavam tendo com os jovens da ala. O jovem secretário então disse: "Perdão, irmãos, posso dizer algo sobre a Mutual e os problemas dos jovens desta ala?" Fez então um ótimo resumo não apenas do que estava errado no programa dos jovens, mas também de como ele poderia ser rapidamente melhorado. Depois, percebendo que podia ter sido presunçoso, disse: "Desculpem, acho que falei demais." E saiu para fazer a chamada no coro de elders. Assim que saiu, os membros do bispado se entreolharam e disseram: "O que estamos esperando?" Chamaram-no imediatamente de volta, desobrigaram-no do cargo de secretário da ala e o chamaram como superintendente da Mutual. Em alguns meses, o programa de jovens daquela ala, com seu jovem e dedicado superintendente, estava atraindo mais pessoas do que a reunião sacramental. O Senhor prepara seus líderes quando são jovens. Um bom exemplo disso foi Thomas S. Monson. Ele era diferente do restante de nós. Acredito que é um líder nato. Ele tinha uma energia que era simplesmente inacreditável e um entusiasmo muito contagiante. Ele tem grande presença quando entra na sala, fazendo todos olharem para ele por ser muito alto. Mas eles realmente o respeitam. Buscam sua orientação em toda ocasião. Não se passou muito tempo até que o superintendente fosse chamado pelo bispo John Burt como seu segundo conselheiro. Quando o bispo Burt foi chamado, pouco depois, para servir na presidência da estaca, Tom achou que o membro da ala que servia no sumo conselho seria o sucessor do bispo. Para minha surpresa, disse Tom, eu recebi o chamado. E lá estava ele, com 22 anos e meio, servindo numa ala com mais de 1.000 membros, inclusive 85 viúvas, e um dos maiores fardos de bem-estar de toda a igreja. O bispo Monson escolheu conselheiros bem mais velhos que ele. Começamos no dia 7 de maio de 1950, um domingo de jejum, relembra Tom. E nós pusemos imediatamente a trabalhar. A velha capela daquela ala tinha começado a ser reformada no bispado anterior, pela pintura externa. O bispo Monson prosseguiu com a reforma interna, inclusive instalando novos bancos. Os membros da ala contribuíram com o trabalho. Tom relembra, com a redecoração do prédio e uma renovação de espírito, a ala literalmente ganhou vida. A frequência na reunião sacramental dobrou, depois quadruplicou, enchendo a capela. Grande parte da congregação era idosa. Eu amava as pessoas idosas, disse Tom. Eram pessoas boas que amavam o Senhor e guardavam seus mandamentos. Mesmo depois de ser desobrigado como bispo, Thomas Monson continuou a visitar e presentear as 85 viúvas da ala, todo o Natal enquanto viveram. É interessante notar que ele conseguiu falar no funeral de todas aquelas 85 viúvas. Isso era quase impossível devido às viagens, encargos e tarefas exigidas de uma autoridade geral. Mas com a ajuda do Senhor, ele foi capaz de falar no funeral de todas as viúvas que lhe pediram que fizesse isso. Numa noite de inverno em 1951, o jovem bispo Monson atendeu uma batida na porta. Um membro da igreja, alemão, de Ogden, disse que a família de seu irmão estava vindo da Alemanha para morar na ala. Perguntou ao bispo se ele poderia ver o apartamento que tinha alugado para eles. No caminho, o visitante Karl Gertler disse ao bispo Monson que não via o irmão Hans havia muitos anos. Chegando ao pequeno prédio de apartamentos, subiram uma escada. Não é muito,
disse o irmão Gertler, mas é mais do que eles tinham na Alemanha. Quando o bispo viu o apartamento frio e pouco aconchegante, ele relembra: fiquei penalizado. Que triste recepção para uma família que já sofreu tanto. Tom não dormiu bem naquela noite. Na manhã seguinte, na reunião do comitê de bem-estar da ala, um dos conselheiros perguntou: Bispo, há algo de errado? Então, contei ao comitê o que acontecera. Foi como se o Espírito do Senhor nos envolvesse. E eles disseram: o que podemos fazer a respeito, bispo? Edward Early, o líder do grupo dos sumos sacerdotes, disse: sou eletricista e tenho 3 ajudantes. Gostaria de reformar a instalação elétrica do apartamento. Tenho contato com vendedores de geladeiras e fogões, e eles podem dar uma doação, e tenho certeza que serão novos. Outro irmão que era pintor, o irmão Bowden, disse: sou pintor e empreiteiro e consigo tintas mais barato do que no atacado. Minha equipe e eu vamos pintar a casa. Então, a carinhosa presidente da Sociedade de Socorro disse: as mulheres da Sociedade de Socorro não gostam de prateleiras vazias. Vamos enchê-las. E pusemos-nos a trabalhar naquelas 2 semanas. Na noite em que a família Gertler chegou, eles tinham a aparência de quem havia derramado muitas lágrimas. Enquanto subíamos as escadas, lembro que o irmão Gertler dizia: oh, não é grande coisa, Hans, mas é o melhor que podemos fazer. Então eles abriram a porta. Foi uma visão e tanto. Havia um belo carpete instalado por meu conselheiro que trabalhava com isso. Havia um belo e novo papel de parede, uma bela pintura. Havia uma árvore de Natal toda decorada. Tudo o que aquela família necessitava. Eu tinha 15 anos e era uma adolescente muito insegura. Não tivéramos um lar desde antes da guerra, quando nosso prédio foi bombardeado. Sempre tivemos que dividir espaço com outras famílias. Quando vimos aquele apartamento e soubemos que era nosso, mal pudemos acreditar. Foi um choque. Não pude acreditar. Ele mostrou-me a chave e disse: vocês estão no seu apartamento. Quando saímos dali e fomos para a rua, quase ninguém conseguia falar. Então alguém perguntou: por que será que este vai ser o melhor Natal que já tivemos? Eu disse: lembra-se da última estrofe do hino Pequena Vila de Belém? Ó dom glorioso, divinal, nenhum ruído faz, porém a este mundo viu, amor e esperança traz. O dom é Cristo. Ele entrou no apartamento e na vida de todos os que participaram daquela ocasião. Enquanto amadurecia no cargo, o bispo Monson aprendeu muitas lições, entre elas a importância de seguir o Espírito e confiar no Senhor. Certa noite, numa reunião de liderança do sacerdócio da estaca, ele teve a nítida impressão de que deveria sair imediatamente da reunião e ir até o Hospital dos Veteranos no centro de Salt Lake City. Antes de sair de casa naquela noite, ele recebera um telefonema informando que um membro idoso de sua ala estava doente e tinha sido hospitalizado. A pessoa havia perguntado se o bispo poderia passar pelo hospital e dar-lhe uma bênção. O atarefado bispo explicou que estava indo para uma reunião, mas que, sem dúvida, passaria no hospital mais tarde. A inspiração ficou mais forte do que nunca. Saia da reunião e vá agora mesmo para o hospital. O bispo Monson olhou para o púlpito. O presidente da estaca estava falando. Ele não via como poderia levantar-se no meio do discurso e abrir caminho no meio de toda uma fileira de homens. Esperou angustiado pelo fim da mensagem do presidente. Então saiu às pressas,
sem esperar pelo anúncio da última oração. Correndo pelo saguão do quarto andar do hospital, o jovem bispo viu uma grande movimentação junto ao quarto daquele paciente. Uma enfermeira parou e perguntou: "Você é o bispo Monson?" "Sou", disse ele. "Sinto muito", disse ela. O paciente estava chamando o seu nome pouco antes de morrer. Lutando para conter as lágrimas, o bispo Monson voltou para a rua escura. Prometeu naquele momento que nunca mais deixaria de atender imediatamente a um sussurro do Espírito aonde quer que ele o levasse. Não podemos entender o presidente Thomas S. Monson sem compreender a frequência e constância desse tipo de inspiração espiritual em sua vida e sua absoluta lealdade em segui-la. Quando eu fui chamado como bispo, reconheci que era presidente do quórum de sacerdotes. E eu queria que todos os rapazes fossem ativos. Havia um rapaz que nunca aparecia. Por isso, eu pensei, os sacerdotes têm um consultor. Vou deixar que ele dê aula. E eu vou procurar, então, o Richard Castro. Fui até a casa dele. O pai e a mãe estavam lá, mas disseram que ele estava trabalhando na oficina mecânica. Fui até a oficina e vi a porta aberta, mas não havia ninguém lá. Comecei a procurar em volta, mas não achei ninguém. Dei a volta e fui aos fundos, onde havia uma velha valeta de troca de óleo. Olhei para baixo, no meio da escuridão, e vi 2 olhos encarando. Ele me disse: "Você me achou, bispo, vou sair daqui." E ele saiu de dentro da valeta. Tivemos uma bela conversa ali. E eu disse: "Richard, precisamos de você. Você tem muito jeito com as pessoas. E eu quero que todos os sacerdotes sejam ativos. Você virá?" Ele disse: "Eu vou." E ele veio. Depois disso, fiz uma missão. Fui selado a minha esposa no templo. Tivemos 5 filhos excelentes. 2 deles serviram missão. Servi 2 vezes como bispo. Meus filhos o amam muito e minha esposa também pelo que ele fez por mim. Provavelmente é uma das maiores bênçãos que eu recebi na vida. Enquanto servia como bispo, 2 filhos nasceram na família Monson, Tom em 1951 e Anne em 1954. Tom relembra: "Sentimos que a vida era muito boa para nós, e era mesmo." Naquela época, o presidente Joseph Field Smith reorganizou a presidência da estaca Templeville. No domingo 16 de junho de 1955, a sessão geral da Conferência da Estaca foi realizada no Assembleia Hall, na Praça do Templo. A música estava aos cuidados do sacerdócio arônico e bispados. Joseph Field Smith subiu ao púlpito e anunciou a nova presidência da estaca. Percy Fetzer, presidente. John Burt, primeiro conselheiro. E Thomas S. Monson, segundo conselheiro. Disse então: "O bispo Monson não está sabendo do seu chamado, mas se ele o aceitar, teremos o prazer de ouvi-lo falar agora." Eu então percorri o longo trajeto entre os bancos do coro e o púlpito pensando: o que eu vou dizer? Havíamos cantado um hino sobre a palavra de sabedoria que dizia mais ou menos o seguinte: "Tenha coragem, meu rapaz, de dizer não." Meu tema hoje será: tenha coragem, meu rapaz, de dizer sim. E digo sim do fundo do meu coração e da alma. Além das responsabilidades na igreja, Tom estava progredindo na carreira profissional. Em 1953, ele foi nomeado gerente-geral adjunto de imprensa do Deseret News. Não conheço ninguém que tenha trabalhado com Tom Monson que não o ame. Todos nós do ramo de imóveis e vendas de carros conhecemos e amamos esse bom homem. Ele tem a capacidade de estender a mão e tocar corações. Em 1957, Tom e Frances construíram uma casa nova para a família em um terreno de 2.000 metros quadrados, no subúrbio de Salt Lake. A nova casa pareceu um paraíso para a jovem família.
Em 21 de fevereiro de 1959, Tom foi chamado ao escritório do Elder Richards, da primeira presidência. Achando que a reunião era sobre o Manual Geral de Instruções que estava sendo impresso, Tom não estava preparado para o que aconteceu. O presidente Richards o chamou para ser o presidente da missão canadense. Disse que ele deveria tirar uma licença do emprego e preparar-se para partir em 3 semanas. Quando Tom voltou para casa, encontrou Frances de cama, se recuperando da 3ª gravidez. Quando contei a ela, não havia nenhuma dúvida de que ela aceitaria. Quando contei para as crianças, nosso filho Tommy disse: "Oh, puxa, quando vamos sair?" Dissemos: "Daqui a 3 semanas." "Legal." "Quando voltamos?" disse ele. Dissemos: "Daqui a 3 anos." Compreendemos então o que estava para acontecer. Eu ainda me lembro do dia frio e com neve em que nós alugamos o caminhão e pegamos os móveis de nossa casa de sonho para a gente sair e deixar Salt Lake City. Foi um dia cheio de emoção para Frances e para todos nós. Eu notei que quando ela tocou o umbral da porta, havia lágrimas em seus olhos. Tiramos as crianças da escola e tomamos o trem para Toronto. A jovem família chegou à casa da missão e logo partiu para uma visita pela grande missão. Tom disse: "Foi então que nós demos conta de que a responsabilidade de presidir toda a missão canadense caíra sobre nossos ombros." Ele parecia mais jovem do que a metade dos missionários no campo. Ele era magro, atlético e jogava basquete com os elders. Sentimos como se ele fosse um missionário verdinho. Não que fôssemos tirar vantagem disso, mas pensamos, temos 6 meses a mais do que esse presidente de missão, e alguns de nós temos estado aqui por 2 anos, e nós achamos que nós poderíamos ensinar algo a ele. Nós estávamos totalmente errados. Em 1º de outubro de 1959, Frances deu à luz a seu 3º filho, Clark Spencer Monson. O presidente Monson relembra: "Era bom para os missionários terem um bebê na casa da missão. Parecia tornar a própria família deles mais próxima." A casa da missão era um lugar movimentado para criar uma família. Com a chegada e saída de missionários, a família Monson raramente jantava sozinha. Toda noite, na hora de dormir, ele me chamava à sua sala, eu batia na porta e entrava na sala. Ele pegava um tabuleiro de damas que guardava na gaveta e eu colocava sobre a mesa. Jogávamos damas por aproximadamente 10 ou 15 minutos. Esse era um momento só meu e dele, e eu ficava muito grato por isso. Motivados pelo jovem presidente de missão, os missionários tornaram-se mais produtivos. Os batismos de conversos aumentaram. O programa de construção foi acelerado. "Fiquei contente com o nosso progresso", disse o presidente Monson. Havia uma atitude de sucesso em toda a missão. Em agosto de 1960, o elder Mark Peterson, do Coro dos 12, foi a Toronto para organizar a primeira estaca daquela cidade, a de número 300 da igreja. As sessões gerais daquela conferência de estaca especial foram realizadas no Teatro Odeon Carton, de Toronto. Todos os 2.249 assentos estavam ocupados. Era a maior porcentagem de membros presentes em uma conferência de estaca de toda a igreja. Lembro-me que havia muito entusiasmo na missão, porque aquela era a primeira estaca organizada no leste do Canadá. Ele anunciou naquele dia quem seriam os novos líderes. Quando ele se levantou e anunciou que eu seria a presidente da primária da estaca, fiquei um pouco chocada porque não ficara sabendo antes. Quando nos encontramos depois, ele disse: "Eu sabia que você diria sim." E foi emocionante para nós, como os missionários, estarmos ali e sabermos que éramos finalmente uma estaca da igreja. Depois de 3 anos de trabalho árduo, o presidente Monson recebeu uma carta da primeira presidência desobrigando-o honrosamente. Ao partirmos de Toronto, deixamos um pedaço do coração naquela bela cidade.
guardo ternas recordações. Pouco depois de voltar para Salt Lake City, Tom foi nomeado gerente-geral da Deseret Press, tornando-se responsável pela maior gráfica do oeste dos Estados Unidos. Na quinta-feira, 3 de outubro de 1963, Tom estava trabalhando em seu escritório quando recebeu um telefonema da secretária do presidente David O. McKay. Depois da troca de cumprimentos, o presidente McKay disse: "Irmão Monson, poderia conversar comigo uma hora destas?" Depois da resposta afirmativa, o presidente McKay disse: "Poderia vir ao meu escritório agora?" Deixando tudo de lado, Tom foi de carro até a sede da igreja, sendo conduzido ao escritório do presidente McKay. Ele então me fez sentar diante de sua mesa. E, com grande emoção, ele disse: "Irmão Monson, com o falecimento do presidente Moyle, chamei Elder Nathan Eldon Tanner para ser meu segundo conselheiro na primeira presidência. O senhor chamou você para ocupar seu lugar no Conselho dos 12 Apóstolos. Aceita o chamado?" Fiquei atônito, mas por fim assegurei-o de que o faria. E então deu-me as boas-vindas ao grupo de autoridades gerais e disse que seria uma experiência recompensadora, na qual meus talentos e capacidades seriam utilizados ao máximo. Instruiu-me a não contar a ninguém, exceto minha esposa, dizendo que eu seria apoiado na sessão da manhã de sexta-feira da conferência, já no dia seguinte. Voltando para casa, Tom não quis jantar. Disse a Frances que tinha umas provas de impressão para entregar e perguntou se ela poderia acompanhá-lo. Foram de carro até o extremo leste de Salt Lake City e estacionaram junto ao monumento. Este é o lugar. Caminharam juntos em volta do monumento, lendo as inscrições e refletindo sobre os pioneiros e seu legado. Ao voltarem para o carro, Frances disse: "O que houve? Você tem algo em mente?" Ele então revelou-lhe a natureza sagrada de seu chamado. "Não dormimos bem naquela noite", disse Tom. Sentiu os pés gelados. Na manhã seguinte, na conferência geral, Tom foi sentar-se junto com os membros do Comitê de Ensino Familiar do Sacerdócio. Estava prestes a sentar-se ao lado de Hugh Smith, quando Hugh disse: "É melhor não se sentar aí." 2 pessoas que se sentaram ao meu lado foram chamadas como autoridade geral. Tom sentou-se ali, mesmo assim. É proposto agora que apoiemos os seguintes membros do Quórum dos 12 Apóstolos: Joseph Fielding Smith, Howard W. Hunter, Gordon B. Hinckley e Thomas S. Monson. Hugh Smith, atônito, sussurrou: "Caiu um raio no mesmo lugar pela 3ª vez." Dedicarei minha vida e tudo o que tenho. Vou me esforçar ao máximo para ser o que desejam que eu seja. Sou grato pelas palavras de Jesus Cristo, nosso Salvador, quando Ele disse: "Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa." Oro sinceramente, irmãos e irmãs, que minha vida seja digna dessa promessa de nosso Salvador. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Na semana seguinte, em uma reunião especial da primeira presidência do Conselho dos 12, no Templo de Salt Lake, Thomas S. Monson foi ordenado apóstolo e designado como membro do Conselho dos 12. O Elder Monson disse: "Foi um dos dias mais emocionantes da minha vida." Grandes responsabilidades vieram quase imediatamente. Ele foi nomeado presidente do Comitê de Correlação de Adultos, consultor das organizações dos rapazes e moças, presidente do Comitê de Liderança da Igreja e supervisor de área do trabalho missionário no oeste dos Estados Unidos. Em 1965, as atribuições foram trocadas e o Elder Monson
ficou encarregado de supervisionar as missões do sul do Pacífico, incluindo a Austrália, Nova Zelândia e as ilhas da Polinésia. Durante sua primeira visita a Samoa, ele esteve na pequena vila de Saunuiatu e falou na escola da igreja para um grande grupo de criancinhas. Quando o último hino foi anunciado, o Elder Monso sentiu-se subitamente inspirado a cumprimentar pessoalmente cada uma das 247 crianças. Consultando o relógio, viu que tinha pouco tempo e desistiu de fazê-lo. Então, pouco antes da última oração, sentiu novamente a forte inspiração de apertar a mão de cada criança. Ao comunicar sua intenção, tanto o professor quanto as crianças ficaram extremamente felizes. O professor então contou o motivo da alegria. Disse que quando soubera que um membro dos 12 iria visitá-los, disse às crianças que se cada uma delas orasse sinceramente e exercesse muita fé, o apóstolo teria a inspiração de cumprimentar pessoalmente cada criança com um aperto de mão. Não pudemos conter as lágrimas, disse o Elder Monso, quando cada uma daquelas preciosas crianças passava e sussurrava um carinhoso "Talô falava". As pessoas da Oceania têm muita fé. Em certa ocasião, acompanhei o presidente Brown a uma visita a Samoa. Fomos recebidos pelos membros locais que disseram que uma terrível seca assolava o local. Os membros disseram que estavam jejuando e pediram que o presidente Brown e eu os acompanhássemos numa súplica ao Pai Celestial para que as chuvas caíssem. E nós o fizemos. Durante a reunião geral da escola da igreja, ouvimos um trovão e logo começou a chover tanto que mal conseguimos ouvir por causa do barulho da chuva no telhado de zinco que caía sobre o prédio. O presidente Brown virou-se para mim sorrindo e disse: "Agora que ligamos a chuva, como fazemos para desligá-la?" Depois da reunião, fomos para o pequeno aeroporto e ouvimos um piloto da Nova Zelândia, que acabara de pousar, dizer a um funcionário da companhia aérea: "Não entendo. Nenhuma nuvem no céu a não ser em cima da escola Mormon em Mapusanga." O presidente Brown virou-se para mim e disse: "Vai dizer-lhe por quê?" Obedeci contente. Durante seus anos como membro dos 12, o Elder Monso visitava semanalmente as estacas da igreja. As visitas eram sempre determinadas pelo presidente dos 12, que as anunciava ao término de sua reunião semanal no templo. Eu gostava desse método, disse o Elder Monso, porque sentia que eram determinadas por inspiração. Esse foi o caso em Shreveport, Louisiana, onde ele teve um dos momentos mais sagrados de sua vida. No fim de semana de 24 de agosto de 1974, o Elder Monso iria visitar El Paso, Texas. Vários dias antes, o presidente Ezra Taft Benson chamou o Elder Monso a seu escritório e perguntou se ele se importaria em ser enviado para outro lugar. Ele disse: "Irmão Monso, sinto que você deve visitar aquela estaca em Louisiana." Na noite de sexta-feira, 23 de agosto, o Elder Monso chegou naquela cidade. O dia seguinte estava repleto de reuniões na sede da estaca. No intervalo, o presidente da estaca, Charles Cagle, perguntou hesitante se o Elder Monso teria tempo para abençoar uma menina de 10 anos que estava com câncer. Ela se chamava Crystal Methven. O Elder Monso perguntou se ela estaria na conferência ou se estava em um hospital da cidade. O presidente da estaca mal conseguiu sussurrar que Crystal estava confinada ao leito em sua casa, que ficava a quase 130 quilômetros dali. O Elder Monso olhou a agenda até seu voo de volta. Simplesmente não havia tempo. A opção seria lembrar a menina nas orações públicas da conferência de estaca. Tendo decidido isso, prosseguiram com a programação das reuniões. Quando nos disseram que Elder Monson não poderia vir, ficamos profundamente desapontados. Quando o tumor se espalhara para os pulmões e o cérebro, decidimos que levaríamos Crystal para Salt Lake, para que fosse abençoada por uma autoridade geral. Olhamos para uma fotografia das autoridades gerais
e vimos uma foto do Elder Thomas S. Monson. Mostramos aquela foto para Crystal e ela disse: Ele parece um bom homem. Acho que é a pessoa certa. Nunca pudemos fazer aquela viagem a Salt Lake por causa das condições de saúde dela. Sabíamos que não conseguiríamos fazê-lo. Dissemos para ela que aquilo não aconteceria. Ela disse: Bem, se não posso ir até o Elder Monson, então ele certamente virá visitar-me. Quando soubemos que o Elder Monson estaria em nossa conferência de estaca, ficamos muito felizes, porque achamos que as nossas orações tinham sido respondidas. Mas quando ouvimos que ele não poderia viajar até onde estávamos para abençoar a Crystal, não soubemos o que pensar. Mas fizemos a única coisa que sabíamos fazer, que foi colocar tudo nas mãos do Senhor. Então ajoelhamos como família em oração. Enquanto a família Methven orava, o relógio da sede da estaca marcava 7h45 da noite. O Elder Monson examinava suas anotações e preparava-se para subir ao púlpito na reunião de liderança, quando ouviu uma voz falar a seu espírito. A mensagem foi breve: Deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque delas é o reino de Deus. O Elder Monson tomou uma decisão. A programação da reunião foi alterada. Ele virou-se para o bispo Serra e pediu-lhe que saísse da reunião e avisasse a família da menina. Enquanto estávamos orando, o telefone tocou. O bispo Serra, bispo de uma das alas de Shreveport, informou-nos que o Elder Monson estaria em nossa casa na manhã seguinte. E ele nos pediu que jejuássemos com ele. E ele daria uma bênção em Crystal. Já estive em lugares santos e sagrados, mas nunca senti mais forte a presença do Senhor do que na casa da família Methven. Crystal parecia tão pequena, deitada tranquilamente numa cama tão grande. Olhei para aquela menina, enferma demais para se erguer e quase até para falar. O espírito estava tão forte que caí de joelhos. Tomei-lhe a mão e disse: Crystal, estou aqui. Ela sussurrou: Irmão Monson, eu sabia que você viria. Olhei em volta. Ninguém estava de pé. Todos estavam de joelhos. Uma bênção foi dada. Um débil sorriso surgiu no rosto de Crystal. Seu sussurro: obrigada, foi como uma oração. Silenciosamente, saímos um por um do quarto. 4 dias depois, quando o nome da menina era lembrado no círculo de oração da primeira presidência e do Conselho dos 12, o puro espírito de Crystal Methven partiu de seu corpo enfermo e abatido e entrou no paraíso de Deus. Presto testemunho de que Jesus de Nazaré ama as criancinhas. Ele atende e responde às suas orações. O mestre realmente proferiu estas palavras: Deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque delas é o reino de Deus. Sei que essas foram as palavras que ele dirigiu ao grupo reunido na costa da Judéia, porque eu as li. Sei que foram as palavras que ele dirigiu a um apóstolo que visitava a Louisiana, pois eu as ouvi. Eu e ele estávamos indo para uma grande reunião. De repente, ele viu uma mulher, uma menina e uma família em necessidade. E sentiu que deveríamos ajudá-los, mesmo que a reunião tivesse que começar sem nós. As pessoas da Europa e do mundo são gratas por ter um líder com esses maravilhosos talentos. Um homem que enfoca o indivíduo, mas tem o coração voltado para o mundo inteiro.
Lembro-me de estar com alguns santos alemães num dia frio e chuvoso no alto de um morro com vista para a cidade de Dresden, para rededicar aquela terra. Ao proferir a oração dizendo que este seja o alvorecer de um novo dia para a igreja nesta terra, ouvimos um galo cantar no vale abaixo. O sino de uma igreja começou a tocar e, de repente, senti calor nas mãos e no rosto. Abri os olhos e vi que as nuvens se abriram e um raio de sol envolveu o minúsculo ponto em que estava o nosso pequeno grupo. Sabíamos que era uma confirmação do Pai Celestial de que a oração tinha sido ouvida e seria respondida. Uma das maravilhosas bênçãos e declarações que ele fez foi a de que os membros da Alemanha Oriental teriam os mesmos privilégios dos membros do mundo inteiro, inclusive os templos. E graças ao empenho deles junto aos líderes políticos locais, o templo de Freiburg foi construído abençoando as pessoas de modo maravilhoso. Se não fosse pelo irmão Monson, pouco haveria para os nossos santos nesta parte da Europa. O presidente deu tudo por aquelas pessoas, inclusive a camisa que vestia, literalmente. Eu ouvi doar suas camisas eternos para os santos pobres da Europa Oriental. Ele disse que eram usadas e velhas e que ia jogá-las fora de qualquer jeito. Mas para mim, pareciam novas. Durante seus anos nos 12, um de seus encargos mais importantes foi como presidente do Comitê de Publicação de Escrituras. Ao longo de muitos anos, o Elder Monson supervisionou um exaustivo processo que envolveu centenas de estudiosos, designers, técnicos e gráficos, e por fim resultou nas novas edições de todas as 4 obras padrão da igreja. Thomas S. Monson estava especialmente qualificado para o trabalho. Trabalhou com artes gráficas e conhece papéis, texturas e encardenações. Foi à Inglaterra várias vezes para verificar as publicações. Bruce McConkie, eu e ele trabalhamos vários anos para realizar esse trabalho. Foi realmente grandioso, maior que tudo o que vi na vida. Em 79, quando estava visitando a gráfica em Cambridge, o presidente Monson tirou uma folha da prensa e encontrou um erro. Um importante limite de coluna tinha sido omitido. Cambridge ficou surpresa por ele ter encontrado o erro, mas ele o encontrou e estava lá para corrigir uma omissão significativa. Além de seu trabalho como apóstolo, o Elder Monson também foi chamado para prestar serviço cívico significativo. Serviu como membro da Junta de Regentes de Utah, que rege o ensino superior no estado. Também serviu por quase 3 décadas na Junta Executiva Nacional dos Escoteiros da América e como membro da força-tarefa do presidente Reagan para iniciativas do setor privado. As pessoas não são servidas 6.000 por vez, nem 13 milhões por vez, mas uma a uma. Estive com 3 irmãos esta manhã que haviam perdido um pai. Um deles mencionou o presidente Monson. Ele disse, é o meu favorito, ele me inspira. Foi um rapaz de 16 anos que disse isso. Ele sempre se considera realmente nosso bom amigo. Algo que sempre me faz rir é algo que o Elder Faust disse. Ele disse que se pudesse começar de novo, gostaria de ser um dos netos do presidente Monson. Ouvi meu avô dizer algo para minha avó. Precisamos deixar mais recordações para as crianças. E a minha avó sempre suspira e diz, oh não, o que ele está tramando agora? Em junho de 1985, o Elder Monson e a esposa viajaram à República Democrática da Alemanha para a tão esperada dedicação do Templo de Freiberg. Para mim, a dedicação marcou o fim de 17 anos de serviço para os membros da Igreja da República Democrática da Alemanha. A construção da Casa do Senhor naquele lugar foi um milagre moderno.
A imensa fé exercida pelos membros, juntamente com o desejo do profeta de Deus, fez com que as barreiras impostas por homens e governos caíssem diante da poderosa vontade da providência divina. Depois da dedicação, o Elder Monson e a esposa voaram para Frankfurt e participaram da cerimônia de abertura de terra do Templo de Frankfurt, Alemanha. Em seguida, foram para Estocolmo, Suécia, onde o Elder Monson recepcionou o rei e a rainha da Suécia na visitação do novo templo de Estocolmo. O presidente Hinckley descreveu aquela semana, com 2 dedicações de templos e a abertura de terra de outro, como a mais significativa da história da igreja na Europa. Foi realmente um dos períodos mais significativos da minha vida e ministério. Em 10 de novembro de 1985, após 22 anos de serviço no Conselho dos 12 Apóstolos, Thomas S. Monson foi chamado pelo presidente Ezra Taft Benson para segundo conselheiro na primeira presidência. 9 anos depois, ele foi chamado para segundo conselheiro do presidente Howard W. Hunter e, em 1995, primeiro conselheiro do presidente Gordon B. Hinckley. O presidente Monson fez imensas contribuições para os presidentes da igreja com quem serviu. É um conselheiro sábio. Ele conhece a igreja, conhece a organização, conhece as necessidades das pessoas. Por isso, quando dá conselhos, eles sempre são muito corretos. Em 3 de fevereiro de 2008, Thomas S. Monson foi ordenado e designado o 16º presidente de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Sua influência pode ser vista agora que o manto do profeta caiu sobre ele de modo ainda mais intenso e maravilhoso. Eu o vi e posso testificar disso. Vi como ele foi transformado de um homem maravilhoso em um profeta de Deus. Ele foi guiado, conduzido, inspirado e refinado. Teve todas aquelas experiências que um profeta tem para prepará-lo para falar em nome do Senhor, para ser presidente dessa igreja e para guiar o destino do reino de Deus na terra. Ele tem tudo o que deveria ter para ser presidente da igreja. Em especial, ele não tem algumas coisas que não deveria ter para ser presidente da igreja. Ele é absolutamente sem dolo, veio de uma família comum, é um homem comum que fez coisas extraordinárias. Vimos muitas vezes o Espírito de Deus descer sobre ele, tanto na capacidade de prestar testemunho do Salvador, quanto de saber o que Deus deseja que ele faça. E ele está totalmente comprometido a fazer o que o Senhor o inspirar a fazer. Tenho um testemunho desta grande obra da qual participamos. Não sei quando o adquiri, mas acho que veio passo a passo. De bons pais. Sempre tive um testemunho. A mais agradável experiência da vida é sentir uma inspiração e segui-la. E depois descobrir que ela foi a resposta à oração de alguém ou atendeu à necessidade de alguém. Sempre quero que o Senhor saiba que, quando Ele precisar que algo seja feito, Tom Monson o fará por ele. Sou grato por seu exemplo e a Ele a quem servimos. Esta é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Honro esse nome, honro essa igreja. A obra é verdadeira. Testifico isso do fundo de minha alma e digo: que Deus nos abençoe a todos. Em nome de Jesus Cristo. Amém.